assim como a gente pensa. Ontem eu estava com o meu filho, por exemplo, numa livraria da cidade, e havia uma pessoa lá, e essa pessoa estava falando com outra pessoa dos livros que ela costuma ler. E ela estava lá e eu estava pagando um livro que eu comprei para meu filho, e eu escutando aquilo ali, aproveitei aquela deixa e perguntei: você já leu o livro de Provérbios? Sabe, quase todo mundo já ouviu falar do livro de Salmos, né? Todo mundo, Salmo 23, todo mundo sabe. Mas o livro de Provérbios, sabia que nem todo mundo ouviu falar. E essa pessoa que estava lendo, uma leitora, conversando com outra leitora, ela disse: esse livro não é estranho, parece que semana passada alguém veio perguntar algo sobre ele aqui. E eu fiquei impactado ali, naquele momento, com aquelas palavras, porque aquela pessoa não conhecia o livro de Provérbios. É quase como alguém nunca ter ouvido falar do Espírito Santo, né? Todo mundo ouve falar de Jesus, né? Se a gente for fazer um paralelo, Jesus está como o livro de Salmos, mas o Espírito Santo como o livro de Provérbios. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo. E muitas que ouviram falar do Espírito Santo, ouviram falar que o Espírito Santo é como se fosse uma força, como se fosse um vento, como se fosse uma influência. Mas o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma pomba. O Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa da Trindade. Ele não é gente como eu e você, mas ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Aleluia! Então a primeira coisa para a gente poder desenvolver uma vida com o Espírito Santo é saber que o Espírito Santo é uma persona. Então, o Espírito Santo, assim como qualquer pessoa, ele tem desejos, vontades, ele fala, ele ouve, ele se entristece também. A ponto da palavra dizer: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele pode se entristecer. Tem algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Mas eu acredito que uma das coisas que mais pode entristecer o Espírito Santo é nós não considerarmos a sua presença nas nossas vidas. Porém, eu não vou estar falando tanto sobre isso hoje. Eu quero falar mais a respeito de nós conhecermos o Espírito Santo e desenvolvermos um relacionamento com Ele. Graças a Deus, eu ouvi falar do Espírito Santo ainda jovem, na minha adolescência, e até hoje eu tenho desenvolvido um relacionamento com Ele, tenho procurado conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de conversar com o Espírito Santo todos os dias da minha vida e de buscar as direções, o conselho do Espírito Santo para as decisões que eu vou tomar. Por exemplo, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, normalmente antes de ministrar a palavra eu pergunto ao Espírito Santo o que eu gostaria de compartilhar. E é interessante, queridos, que uma das características do Espírito Santo é que ele é muito educado. O Espírito Santo é a pessoa mais educada que você pode imaginar. Imagina aí uma pessoa bem educada que você conhece, aquela pessoa super educada, um gentleman. O Espírito Santo é muito mais. O Espírito Santo pode dar aula a essa pessoa de educação. Então o Espírito Santo é muito educado e eu sempre pergunto ao Espírito Santo, o que eu devo ministrar? E normalmente, queridos, é raro às vezes que eu vejo o Espírito Santo falar para mim que eu devo falar dele. Mas sempre que eu tomo essa iniciativa e há um desejo no meu coração de Espírito Santo, eu gostaria de falar do Senhor hoje. Também ele nunca freia. Sabe, é como se ele nunca quer se promover. Ele muitas vezes me orienta a falar a respeito de Jesus, dos princípios da palavra e tantas outras questões aqui que envolvem a palavra. Mas isso é uma característica que eu percebo no meu relacionamento pessoal com ele. Eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, mas isso é a minha percepção. Está comigo, queridos? Mas quando eu digo, Espírito Santo, eu vou falar do Senhor. E ele não freia, e eu sempre peço a ele, Espírito Santo, mas tem uma coisa. Eu quero falar do Senhor, mas eu não posso falar do Senhor sem o Senhor. O Senhor precisa se manifestar no culto, porque eu vou falar do Senhor e o Senhor é real. Então eu creio que o Espírito Santo, ele já começou e ele ainda vai se manifestar mais nesse culto, na sua vida. Você crê? Porque nós vamos falar a respeito de uma vida com o Espírito Santo. Não é a respeito da história do Espírito Santo. É de uma vida, porque ele é real e ele está aqui.
eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro, iniciar aqui com o livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Se você abriu, diga: eu amo o Espírito Santo. Talvez você nem conheça tanto o Espírito Santo, mas você já pode amar. Aleluia. Nós tivemos, eu e minha família, né, nós fomos, acho que em maio, para a França. E eu não desenrolo muito bem o francês. Eu procurei ajuda lá de uma pessoa. Graças a Deus, a família Verbo da Vida é uma família grande. Nós temos igrejas na França e em Paris. E entramos em contato com algumas pessoas de lá e pessoas também que eram do nosso tempo de jovem, para saber se tinha alguém lá que poderia nos dar uma assistência. E conhecemos um missionário que mora na França, chamado Rodrigue. E esse missionário, ele é, na verdade, camaronês, porém ele mora na França e ele fala vários idiomas. E dentre os idiomas que ele fala o brasileiro. É o português brasileiro, né? Porque tem um português de Portugal e tem um português do Brasil. Ele fala o português do Brasil e fala muito bem. E Deus fez uma obra na vida dele. Ele passou 15 dias aqui no Brasil e ele aprendeu a falar português, queridos. Que coisa maravilhosa. E lá na França, ele fala o francês também, praticamente nativo. Ele decidiu nos ajudar. Esse homem, esse missionário, ele é uma pessoa maravilhosa, não é? Tem uma agência de turismo, entende tudo. Mas uma coisa que eu comecei a ter paz quando ele disse que iria nos ajudar, quando nós ainda estávamos aqui no Brasil, foi quando nós começamos a falar com ele, fazer contato pelo WhatsApp, e ele foi cortês, gentil, e ele disse: eu já amo vocês. Ele falou: eu já amo vocês. Nós ainda não tínhamos nem ido para lá, mas ele já estava nutrindo um amor no coração dele pela nossa família. E ele já estava verbalizando que já nos amava, sem nunca nos ver pessoalmente. Eu já amo vocês. Aleluia. Você lembra, Aurélia? Isso ficou gravado no meu coração. E é interessante que quando nós chegamos lá, começamos a conversar, ele realmente manifestou na presença o amor que ele tinha falado em palavras. Isso é maravilhoso, queridos. E houve uma conexão tão boa entre nós ali. E nós começamos a ver o agir de Deus aonde nós chegávamos, a graça de Deus, o fluir, Deus abrindo portas. E vimos mesmo o favor de Deus em operação naqueles dias. Mas houve um amor que foi gerado, queridos. E rapidamente esse amor, ele foi desenvolvido. Hoje eu amo meu irmão Rodrigue, missionário lá. E de vez em quando a gente já conversa também aqui, né? Eu mando culto. Às vezes eu estou ministrando a palavra e ele manda para mim: estou assistindo o culto da Verbo da Vida em Mossoró. Isso é muito bom, querido. Sabe de uma coisa? Você talvez não tenha conhecido ainda muito bem o Espírito Santo, mas você já pode começar a amar o Espírito Santo. Eu acredito que ele pegou um pouquinho desse amor por nós através da pessoa que é muito amiga de Aurélia, que fez esse contato com ele lá, que ama muito a Aurélia também. E o amor pelo Espírito Santo, eu creio que ele é desenvolvido tanto através de uma comunhão direta com o Espírito Santo, mas também com estar se relacionando com pessoas que amam o Espírito Santo. Eu lembro que eu cheguei aqui em Mossoró e eu não gostava muito de açaí. Mas eu comecei a conviver com as pessoas que quando elas falavam de açaí, os olhinhos dela brilhavam. Vamos comer um açaí? É um açaí. A primeira vez que eu comi, eu senti gosto de terra. Alguém mais aqui? Olha aí, vários. A primeira vez não foi agradável ao meu paladar. Mas aquela pessoa gostava tanto que eu decidi dar uma segunda chance ao açaí, e uma terceira e uma quarta. E chegou o tempo que eu estava tomando meu litro de açaí a 1 litro todo dia, queridos. Ao ponto de eu fazer um exame de sangue, meu sangue era quase açaí. Quase que saía lá. Sangue, pouco, 20% de sangue, 80% de açaí.
e eu tive que diminuir. Você está entendendo, queridos? Talvez hoje o seu relacionamento com o Espírito Santo não seja tão grande, mas quando você começar a se relacionar com pessoas que os olhinhos dela brilham com o Espírito Santo, você vai começar a dar mais chances ao Espírito Santo. E daqui a pouco, queridos, você vai perceber na sua vida, fazendo parte da sua essência, a natureza do Espírito Santo. Ele está disponível em todo canto. Então, Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 12, diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, diga Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Diga, pelo Espírito, eu posso mortificar os feitos do corpo. Aleluia. Sabe, queridos, algumas pessoas pensam que é difícil ser crente. Rapaz, como é que eu vou deixar as obras da carne, os feitos do corpo? Tipo, minha carne gosta do pecado. Mas como é que eu vou deixar essas coisas? Como é que eu vou mortificar os feitos do meu corpo? Não é difícil. Se eu estivesse com você, muitos você iria mortificar imediatamente. Sim ou não? Com certeza. Então, só em eu, seu pastor, estar junto com você, muitas coisas você não deixaria de... Você deixaria de fazer, muitas coisas você não faria. Ok? Você já viu alguém dizer, rapaz, aquele irmão só é crente na igreja, mas quando sai da igreja, só a misericórdia. Você já ouviu? Tem gente que só parece que é crente na igreja, mas quando sai da igreja, porque na igreja está lá o pastor, está lá os irmãos, ele está em companhia de pessoas. E por respeito a essas pessoas, ele muda até o linguajar. Um pastor meu disse que parecia que na igreja tinha um Wi-Fi espiritual, que alguns irmãos chegavam brigando até a porta da igreja. E quando chegavam na porta da igreja, dava as mãos e dizia, meu bem, já se conectou no Wi-Fi espiritual. Por quê? Porque aquele ambiente, a presença das pessoas que estão ali, queridos, elas geram uma influência. Por exemplo, tem pessoas que elas carregam uma influência de uma fé tão grande que você não consegue viver incredulidade perto dessa pessoa, nem falar incredulidade. Uma pessoa dessas era o pastor Bud. O pastor Buddy Wright, você, quando estava perto dele, você já pensava antes de falar. Você não falava incredulidade perto do pastor Bud. Por quê? Porque na hora ele iria mostrar para você que você está falando incredulidade e que isso vai trazer danos para a sua vida. Em amor, não era algo que criticava. Mas a gente já se corrigia perto do pastor Buddy na nossa forma de falar. Ok? Por exemplo, jamais a gente chegaria para o pastor Buddy e iria dizer que não poderia fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu não posso comprar aquele terreno não porque eu não tenho dinheiro. Ele já iria corrigir imediatamente. Ele dizer, rapaz, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. E quem disse que você não tem dinheiro? Você tem dinheiro, rapaz. Ele já diria logo, você vai ter o que você disse. Você está dizendo que não pode, então você não vai poder. Mas de fato você pode. Então a gente já corrigia e a gente já crescia em fé, estando junto com ele. Ok, queridos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita com você o tempo todo. Só que, como eu falei, ele é muito gentil, educado, e ele não toma a frente. Então ele nunca vai tomar a frente na hora de que você está conversando com ele, ele não vai tomar a palavra. Ele vai esperar que você dê a vez para ele. Ele sempre vai dar a vez para você. Ok, queridos? Então, isso é uma característica que eu quero transmitir para você. Olha, quando você estiver conversando com o Espírito Santo, dê a vez para ele. Mas uma das coisas mais importantes do que conversar com o Espírito Santo é desenvolver a consciência de que ele está presente. O Espírito Santo está com você o tempo todo. E nós vamos ver isso na palavra hoje. E uma vez que ele está com você, uma das coisas que ele faz, primeiro, pela sua presença, vai te ajudar a mortificar os feitos do corpo, as obras da carne. Mas, mais do que isso, além disso, no versículo 14, a palavra fala, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu te pergunto, quem é filho de Deus?
toda pessoa que aceita Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida, ela se torna filho de Deus. Ok? Pode colocar aqui, por gentileza, João, capítulo 1, no versículo 11. João 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Está falando de Jesus. Jesus veio para um povo, mas nem todo recebeu. Mas os que receberam, Deus deu o poder de serem transformados em filhos. Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Diga: eu nasci de Deus. Então você nasceu de Deus no seu espírito. Ok? Então, essencialmente, todo cristão que entregou a sua vida para servir a Jesus, nasceu de novo, passou a ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, se puder deixar aí atrás, está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é uma nova criatura. Diga: sou nova criatura. Diga: sou o filho de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo habita dentro. Aleluia. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 6, diz: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao seu coração, ou ao nosso coração, o Espírito do seu Filho. O Espírito de Cristo veio habitar dentro de nós. O Espírito Santo também pode ser chamado do Espírito de Cristo. Amém, queridos? Então o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Diga: ele está aqui. Não é na barriga, é no seu espírito. Quando fala veio para o seu coração, o Espírito Santo ele veio habitar no seu espírito. Alguém certa vez pensou: e se alguém fizer um transplante de coração, vai perder o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo habita no coração. E se fizer um transplante de coração? Mas não é esse coração. É o coração espírito. O Espírito Santo, ele não habita no músculo motor que bombeia o seu sangue, não, queridos. O Espírito Santo, ele habita no seu espírito. Aleluia. Isso é tão maravilhoso. Por quê? Porque se você entender que o Espírito Santo habita no seu espírito, você vai poder entender melhor o versículo 14, porque diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar todo filho de Deus, mas ele está no seu espírito, então ele vai guiar você pelo seu espírito. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 20, está escrito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Aleluia. Então Deus, ele vai guiar você através do seu espírito, por dentro. Aleluia. Hoje eu estava vendo um piloto de avião fazendo uma aterrissagem. E ele estava fazendo uma aterrissagem em uma pista que estava com um grande nevoeiro. Ele não conseguia ver a pista. Agora imagina, ele não conseguia ver a pista por causa daquele nevoeiro. Porém, na frente dele havia um controle de bordo, onde tinha uma telinha, e aquela telinha mostrava a ele a pista. Era uma pista virtual. Não era a pista que estava lá na frente, mas era uma pista virtual, era um sinalizador, e ele precisava confiar naqueles instrumentos e nas comunicações que ele estava recebendo para guiar aquela aeronave naquela direção. Aleluia, eu posso te garantir que o Espírito Santo é um guia confiável. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Assim como esse avião, que ele pode ser guiado pelos instrumentos internos, e não apenas
pelo que está externamente, assim é todo aquele que é nascido de novo. Quando você nasce de novo, agora o Espírito Santo vem habitar no seu espírito, e a partir do seu espírito, Deus vai comunicar. A partir do Espírito Santo, Deus vai comunicar ao seu espírito as direções dele. Agora, pelo lado de fora, você pode não estar vendo nada. Pode ser que está todo um nevoeiro, você não consegue ver qual é o segundo passo. Mas dentro de você haverá uma sinalização interna, a voz do Espírito Santo falando no seu espírito. Aleluia! A voz do Espírito Santo sempre vai trazer paz. A paz no seu coração. Nem sempre a paz que vem no seu coração vai vir na sua mente. Às vezes a mente não entende a direção do Espírito no coração. Às vezes a mente fica um turbilhão. É por isso que você precisa entender sobre a paz dentro. Você tem paz aqui e aqui ainda pode não estar em paz. Está entendendo, querido? Está um turbilhão. Mas também não vai gerar desespero. Pode gerar uma falta de entendimento, de não compreender bem como vai ser tudo bem direitinho. Principalmente aquelas pessoas que gostam de ter um controle de tudo. Gostam de estar vendo tudo no natural. Às vezes isso pode ser um pouco perturbador inicialmente. Até que você ganhe experiência. Sabe, queridos, não é uma pessoa que pegou umas aulas de avião já está pronto para dirigir, não, para pilotar, não. Ela vai precisar ter tempo. Ter tempo lá naqueles controles, fazendo voos no simulador. Ele está aprendendo o quê com o simulador? A ser guiado pelos instrumentos internos. Porque os seus olhos, eles não são confiáveis se tiver neve na frente, ele não vai poder ver nada. Ok? Então ele tem que aprender a ser guiado só pelos instrumentos internos, pelos sinalizadores. Da mesma forma, o cristão, ele precisa aprender e a desenvolver a confiança no Espírito Santo. E isso só se desenvolve, queridos, com a prática. Não tem como você fazer um download de fé e de confiança imediata e você já está plenamente convicto assim, instantaneamente. Tem que ser algo progressivo. A sua fé vai crescendo com a prática. A sua confiança no Espírito Santo vai crescendo com a prática. A sua sensibilidade às instruções do Espírito Santo também vão crescendo com a prática. Diga, filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus e não pelas oportunidades. No versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Diga, Paizinho. No versículo 16 diz, o próprio Espírito, está se referindo ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Sabe uma coisa maravilhosa que você vai ganhar quando você desenvolver comunhão com o Espírito Santo? Vai ser a certeza da sua salvação. Você vai estar tão convicto, porque dentro de você, você vai ter o Espírito Santo o tempo todo testificando, testemunhando. Você é filho. Ei, você é filho de Deus. Ei, você é herdeiro do Pai. Ei, o seu lugar é o céu. Ei, tem uma cidade maravilhosa preparada para você. Você vai habitar com o Pai o tempo todo. Estamos juntos. Aleluia. Testemunho interior de que você é filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, mais do que, não só mais, né? Além do que você ter a convicção e certeza da sua salvação, não dada por uma igreja, não dada por um pastor, mas dada pelo Espírito de Deus, aquele que salva dentro do seu coração. Aleluia. Você ainda vai ter a convicção de que você é filho de Deus. E sendo filho, você é herdeiro de Deus. E sendo herdeiro do Pai, vai ser muito mais fácil você receber as promessas de Deus na sua vida. Você poderia se alegrar mais ainda. Aleluia. No versículo 17 ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Aleluia. Herdeiros de Deus.
Sabe, queridos, tem gente que poderia ficar feliz até em ser colocado no testamento do Elon Musk, né? Quem não gostaria? Eu não teria nenhuma vontade de ser colocado no testamento do Elon Musk, até porque eu não quero a morte dele, né? E eu nem sei se ele vai morrer, porque eu nem sei se Jesus não vai voltar antes. Está comigo, queridos? Mas eu sei uma coisa, que o nosso Deus, ele já morreu e ressuscitou. Então o testamento dele já está disponível. Aleluia! Então nós somos herdeiros de um testamento que já está disponível. Uma herança disponível. E é uma herança inesgotável. Recursos ilimitados. Aleluia. Ah, pastor, e tem muita gente nessa família. Tem, mas também o recurso é ilimitado. Dá para todo mundo, ainda sobra. Não tem como gastar. Não tem como gastar tudo, né? A herança dos filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, queridos, os sofrimentos de Cristo, para nós, os sofrimentos que nós sofremos com Cristo, não é sofrimento de enfermidade, não é sofrimento de miséria, não é esse tipo de sofrimento. Porque esse sofrimento Jesus já sofreu no nosso lugar. Todo o sofrimento que Cristo sofreu no nosso lugar não é para nós. Agora, existem sofrimentos que Cristo sofreu e que também nós vamos sofrer. Mas sofrimentos que Ele não sofreu por nós. Que é o sofrimento de perseguição. Cristo não foi perseguido no nosso lugar. Você sabia disso? Cristo não foi perseguido no seu lugar. Cristo foi perseguido por Ele ser Cristo. Cristo sofreu enfermidade quando Ele foi para a cruz. A palavra fala que Ele foi enfermo, né? Ele o fez enfermar na cruz. Cristo foi enfermo na cruz. Porque Ele estava sofrendo no nosso lugar. Por causa das nossas enfermidades. Ele levou as nossas enfermidades sobre Ele. Ele levou a nossa vergonha sobre Ele. Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Esses sofrimentos de uma vida de pecador, de enfermidade, de vergonha, de miséria, Ele despiu-se. Não foi Ele que despiu. Tiraram dele tudo. Todas as suas vestes. Ok? Então, Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, Ele foi, despojado, tiraram de Cristo as suas vestes, Ele foi como um miserável para a cruz. Esses sofrimentos eram para nós. Ele tomou esses sofrimentos, Ele já carregou esse sofrimento no nosso lugar, para que hoje eu e você não precisássemos mais carregar. Aleluia! Agora, a palavra fala, Ele fala que nós vamos ter perseguições nesse mundo. Ok? Então, o sofrimento por causa de perseguição, por causa do evangelho que você carrega, vai continuar acontecendo. Muitas coisas você vai sofrer por amor de Cristo. Ok, queridos? Aleluia. Porque você ama Cristo, alguém pode querer perseguir a sua vida, e aí você vai continuar amando essa pessoa. E você vai decidir sofrer. Ok? Então, isso é um sofrimento cristão. O Espírito Santo vai nos ensinar a lidarmos bem com esse sofrimento, sem perder a justiça, a paz e a alegria. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga no Espírito Santo. Diga no Espírito Santo tem justiça, paz e alegria. Aleluia. O Espírito Santo carrega tudo que tem no reino de Deus, queridos. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus está em vós. O Espírito Santo está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. No versículo seguinte diz, e aquele que deste modo serve a Deus, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então você vai continuar servindo a Deus em justiça, paz e alegria. A justiça foi Jesus que conquistou para você na cruz.
A paz ele também deu. Ele disse, a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo dá. Sabe, se tem algo que está tentando tirar a tua paz, algo que está trazendo confusão, perturbação no seu coração, eu declaro em nome de Jesus a paz de Cristo reinando no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus essa falta de paz caindo por terra da sua vida. E no lugar da falta de paz, começando a reinar, brotar a paz de Deus no seu coração. Se tristeza está querendo crescer no seu coração, eu declaro em nome de Jesus a alegria que é um fruto do Espírito brotando no seu coração, crescendo dentro de você. Aleluia! Sabe, amados, muitas vezes tristeza brota porque alguém falou mal da gente. Rapaz, essa pessoa que eu confiava tanto está falando mal de mim. A gente pode ficar triste. Mas aí você lembra, rapaz, o Espírito Santo fala bem de mim. O Espírito Santo está comigo. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho as promessas do Pai em mim. Aleluia. Todas as promessas de Deus habitam dentro de mim. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Isso é nada. Senhor, abençoa essa pessoa. Abre os olhos do entendimento. Oh, eu não vou nem perder minha alegria. Aleluia. Diga, nada vai tirar minha alegria. Diga, a alegria que Deus me deu, esse mundo não pode tirar. Diga, a paz que Cristo me deu, esse mundo não pode tirar. Diga, essa alegria que eu tenho, o mundo não pode roubar. Diga, essa paz que eu tenho, o mundo não pode tirar. Você tem uma paz. A paz de Deus, queridos. Então, é muito importante entendermos essas coisas. Eu quero ir com você lá para João, capítulo 14. João capítulo 14, no versículo 16. Jesus, ele está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nesse momento, Jesus ainda não havia morrido, muito menos ressuscitado, né? Porque para ressuscitar ele tinha que ter morrido primeiro. Mas ele não tinha nem morrido ainda. Então Jesus estava dizendo, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habita com vocês, mas ele estará em vocês. Observa que até aqui o Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos. O Espírito Santo ainda não estava no coração dos discípulos. Estava com os discípulos. Como é que o Espírito Santo estava com os discípulos? Em Jesus. Jesus, ele foi batizado por João Batista. E quando ele saiu das águas, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea. Como uma pomba. Desceu como uma pomba. Desce sobre uma pessoa. Em uma forma corpórea. Não era uma pomba, mas como uma pomba. E Deus falou, este é o meu filho em quem tenho prazer. E dali em diante, depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, Jesus sai daquele batismo e ele entra em Caná, na Galileia. E ele realiza o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Transformou água em vinho. Ou seja, o primeiro milagre, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, foi uma transformação. Água em vinho. Aleluia. Eu creio, queridos, que a obra do Espírito Santo sobre a vida do cristão, ele vai transformar você de uma forma que vai parecer transformar de água para vinho. Aleluia. O medroso vai ter coragem. O que não abrir a boca para falar vai começar a falar. Aleluia. Pedro, queridos, que tinha uma certa valentia na sua força, quando viu que o nó arrochou e que Cristo ia morrer e estava para ser crucificado, ele negou Jesus quantas vezes? 3. Quando Jesus ressuscitou, Pedro, ele foi chamado de volta. Jesus passou 40 dias ensinando. Jesus disse, olha Pedro e os demais, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então em Atos capítulo 2, versículo 42, todos que estavam juntos foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo.
E ali, ainda naquele capítulo, você vai ver Pedro se levantando e fazendo uma pregação diante de uma multidão. E diante daquela multidão, quando Pedro prega, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Ou seja, aquele que estava com medo, negando a Jesus 3 vezes, agora depois que foi cheio do Espírito Santo dentro e revestido com o Espírito Santo, ele se levanta e dá testemunho para 3.000 pessoas. Aleluia, ele negou para 3. Agora ele dá um testemunho para 3.000 e os 3.000 aceitam viver por Cristo. Aleluia. Ele não só testemunhou que serve a Cristo, mas ele ainda conseguiu arrebanhar 3.000 para servir a Cristo, queridos. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. Sabe, o diabo ele fez de tudo para impedir Jesus de cumprir a sua obra, o seu plano, de cumprir a sua missão, mas o diabo não conseguiu. O diabo não conseguiu. Jesus, ele foi vitorioso até o fim. Até na sua morte ele triunfou, ele ressuscitou, aleluia. O diabo não pode impedir nenhum plano de Deus. O Espírito Santo veio e hoje eu acredito que a missão número 1 do diabo é tentar apagar o Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo ali. Ele até não tem tanto problema de ver as pessoas dizerem que servem a Jesus. Mas ele vai fazer de tudo para que você não desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é outro. Outro. Lembra que a gente acabou de ler lá em João capítulo 14? Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Existem 2 palavras gregas que são traduzidas por outro. Uma palavra é a palavra héteros, que é um outro diferente. E uma segunda palavra é a palavra allos, que é outro da mesma espécie. Outro igual, um co-igual, um semelhante. E quando Jesus falou para os discípulos, ele não falou héteros, Jesus falou allos. Ele falou, eu estou enviando o outro que não é diferente de mim, é outro que é igual a mim. Aleluia. E ele vai estar com vocês. Aleluia. O Espírito Santo habita com você todos os dias. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, versículo 12, diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha só o que Jesus estava falando, sem ainda ter morrido. Ele diz, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não posso dizer agora. As mulheres eu acho que ficaram muito curiosas. É como se, imagina aí, eu chego para a Aurélia, e eu digo, Aurélia, eu tenho uma coisa para te dizer, mas eu não posso dizer agora não, viu? É uma maldade, né, querido, um negócio desse? Às vezes, quando eu queria atenção maior da Aurélia, eu dizia, Aurélia, eu tenho um negócio para te dizer, viu? Depois eu te digo. Perdi aí meu truque para abençoar a sua vida. Perdi minha chave da atenção plena de Aurélia. Jesus disse, ó, tenho muito o que vos dizer, mas não é que ele não queria dizer. Ele dizia, mas vocês não podem ouvir ainda. Vocês não estão prontos para ouvir. Lembra, Jesus ainda não tinha morrido. Ele ainda estava anunciando. Ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que Jesus estava dizendo, ó, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não posso ainda. Mas quando o Espírito vier, ele vai poder. Aleluia. Vocês vão poder. Aleluia. O que na verdade ele disse, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês ainda não podem ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês estarão prontos para ouvir. Aleluia. Você está pronto para ouvir a direção do Espírito Santo? Você está pronto, Luciano, para ouvir a direção do Espírito Santo?
Você está pronto, Moab? Você está pronto, Caio? Ei, você está pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem para te dizer? Aleluia! Aí me pergunta, pastor, e o que o Espírito Santo tem para dizer? Vamos, me pergunta, e o que o Espírito Santo tem a dizer? Aleluia! Tem algo que ele diz para todo mundo, que é o testemunho da palavra. É o que o Senhor está falando aqui. Ele vos dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ok? Ele vai te guiar na palavra, ele vai te dar o testemunho da palavra. Isso é algo que ele fala. Mas ele também tem coisas pessoais para a sua vida e ministério, que ele vai falar para você, e ele não vai falar para todas as pessoas. São direções específicas para a sua vida. Aleluia. São coisas que eu não vou saber, a não ser que você queira contar. Existem planos intrínsecos, planos pessoais para você, e o Espírito Santo ele só vai falar para você. No momento em que você decidir ouvir, você não vai ouvir aqui, porque ele está aqui. Ele está no seu espírito. E tem outras coisas. Eu gostaria que colocasse aqui, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia física. Gostaria de chamar o Ministério de Música. 1 Coríntios, no capítulo 2. Sabe, queridos, um dia eu estava em Campina Grande e buscando direção de Deus para a minha vida. Havia uma chama missionária no meu coração, e ainda há. E eu orando e perguntando, Espírito Santo, para onde o Senhor quer me enviar? Porque eu estava orando para ir para Angola, eu tinha dois lugares que eu estava orando. Um era Angola e outro era para a Espanha. Eu já estava com um convênio entre a universidade, o mestrado e a Universidade da Espanha. Já estava quase tudo preparado para eu sair para fazer doutorado na Espanha, em matemática. Eu tenho um convênio com a universidade de lá. E tem lá meu nome. Então, não é porque tinha essa oportunidade de ir para a Espanha que eu iria para a Espanha. Eu precisava de ter uma direção do meu espírito. Do Espírito Santo no meu espírito. E eu orando, eu perguntei, Espírito Santo, para onde o Senhor quer que eu vá? E ele disse, vá para Mossoró. Aleluia. A única razão de eu estar vindo para Mossoró é porque o Espírito Santo disse, vá para Mossoró. Não existia nenhuma outra razão para eu estar aqui se o Espírito Santo não dissesse, vá para Mossoró. Se ele não tivesse dito, eu não viria para Mossoró de jeito nenhum. Não havia vontade alguma para eu estar em Mossoró. Não havia nada em Mossoró que me chamasse a atenção. Nenhuma oportunidade que eu tive em Mossoró, eu não teria oportunidades melhores onde eu estava. Mas havia um testemunho do Espírito Santo. Vá para Mossoró. Aleluia. Ele falou comigo, vá para Mossoró. Eu compartilhei com a Aurélia, porque ele também precisava falar para a Aurélia, porque sozinho eu não poderia vir para Mossoró. E houve testificação no coração de Aurélia e nós viemos para Mossoró. O Espírito Santo, ele vai falar coisas para você. Aleluia. Até hoje ele não falou para mim, não falou para eu sair de Mossoró. Então, enquanto ele não falar, eu vou ficar em Mossoró. Mas se ele falasse amanhã, eu iria. Sabe, queridos, você precisa saber qual a direção do Espírito Santo na sua vida. Estar consciente dos planos dele. Porque ele fala. E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, olha só o que ele vai falar para você também. Está escrito mais, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, amados, eu antes ouvi esse texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E eu ficava pensando, meu Deus, deve ser muito bom quando a gente chegar no céu. Coisas que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. Esse texto, se você for olhar, é uma referência no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento. Até esse momento, o coração do homem era enganoso e corrupto. A palavra fala que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Não se pode confiar no coração humano no Antigo Testamento. Mas houve uma profecia. E a profecia de Ezequiel dizia, lá do capítulo 36, versículo 26, o Senhor disse, eu vou trocar o seu coração. Eu vou tirar o coração de pedra. E eu vou colocar um coração de carne. Mas como está escrito... Não é esse, é Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Aleluia. Vamos lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que é que está escrito, queridos? Dar-vos-ei coração novo. Lembra que Jesus disse, não se pode colocar um vinho novo em odre velho, porque se colocar um vinho novo no odre velho, vai romper o odre e o vinho vai se despedaçar. O que ele estava querendo dizer ali era o seguinte: se eu colocar o espírito novo no coração velho, vai romper, vai arrebentar você. O Espírito é santo, ele tem que ser colocado no Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo tem que ser colocado no Espírito Santo. Algumas pessoas pegaram isso. No dia que você aceita Jesus, o seu espírito é santificado. É por isso que o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu espírito. Porque o seu espírito, ele foi santificado pelo sangue de Cristo. Ele passou a pertencer a Deus. Ele agora é propriedade de Deus e tudo que é de Deus é santo. Diga, eu sou de Deus. Tudo que é de Deus é santo. Então você foi santificado. Por isso o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Seu coração não é mais duro, agora é um coração quebrantado. Aleluia! Glória a Deus. Então, aquele texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, diga mas, Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus nos revelou. Deus, Ele quer revelar para você. Deus, Ele quer que você conheça os planos que nunca entrou no coração do homem, mas Deus já tinha. Aleluia. Ele te revela pelo Espírito Santo. Versículo 11 diz: porque a qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você pode ficar de pé, queridos? Aleluia. Qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito? Tem coisa que você está pensando e você não disse nem para sua esposa, você não disse nem para o seu marido. Tem coisas que você não diz nem para o seu melhor amigo. Só quem sabe é você e o seu Espírito. Você e o Espírito Santo. Deus está dizendo, tem coisa que só quem sabe é Deus e o Espírito de Deus. Ninguém mais poderia saber, a não ser que o Espírito de Deus dissesse. No versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele está em mim, ele me guia na palavra, ele me ajuda a me livrar das coisas erradas, mas ele também está dentro de mim para me anunciar as coisas que Deus já me deu, as coisas que já são minhas por direito de herança, as coisas que Ele já me deu de graça, que já é meu e eu nem sei que tenho. É isso aí, queridos.
O Espírito Santo está dentro de você para te anunciar as coisas que Deus já te deu e que você nem sabe que já são suas. Aleluia! Coisas que você está pedindo a Deus, o Espírito Santo está dentro de você para dizer: é isso que você está pedindo, o Pai já te deu, você já pode tomar posse, você já pode pegar. Aleluia! Toma posse, e aí você vai usar a fé, a confiança de filho, e como um filho que entra na casa da mãe, que entra na casa do pai, abre a geladeira e pega o que precisa para saciar a sua sede, saciar a sua fome, assim mesmo como filho, você vai entrar, aleluia, nas dispensas celestiais e tomar pela fé, tomar posse, aleluia, de tudo que você precisa, queridos. Você pode levantar as suas mãos? Pai, eu oro por eles. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o relacionamento com o Espírito Santo seja destravado na vida deles, Pai. E que eles possam perceber a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Mas não só perceber a presença do Espírito Santo, mas falar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo nos seus corações. Ouvir a direção do Espírito Santo, confiar na voz do Espírito Santo, seguir a instrução do Espírito Santo, andar no caminho que o Espírito Santo orientar. Que eles possam ver o Espírito Santo indo adiante deles e abrindo portas que eles não podem abrir. Que eles possam receber livramentos pela direção do Espírito Santo. Fazer coisas pela direção do Espírito Santo, deixar de fazer pela direção do Espírito Santo, entrar em lugares porque o Espírito Santo vai abrir porta, deixar de entrar porque o Espírito Santo não quer ali. Aleluia! Você pode falar um pouco com o Espírito Santo? Se entrega ao Espírito Santo, aonde você está? Fala: Espírito Santo, eu quero conhecer-te. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz no meu coração. Espírito Santo, eu quero seguir o teu caminho. Espírito Santo, eu quero conhecer os teus planos. Vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantarmos essa canção, fale com Ele. Posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir um rompimento do grande mover do teu Espírito. É um tempo de aceleração. Esse é um tempo de aceleração. Esse é um tempo de aceleração. Esse
velozmente. Já chegou o meu encontro, aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro, aceleração.
o Espírito de Deus vai na frente e não existe porta fechada para o Espírito Santo. Aleluia! Transformações de água em vinho. Pessoas que são tímidas para as coisas de Deus perderão a timidez. A timidez vai cair por terra, vai cair nos teus pés como uma roupa assim, ó. E você vai se ver livre de timidez. Aquilo que era como uma capa de timidez vai cair da sua vida. Aleluia! Aleluia! O que era uma timidez? Ei, o que era timidez? O que era timidez? O que era timidez para você? Isso não é nada. Isso pode ser rasgado. Isso pode ser lançado fora. Deus pode mover da sua vida coisas que têm te parado, coisas que têm te limitado, coisas que têm limitado a sua fé, a sua comunhão. Aquilo que o inimigo disse que você vai conviver todos os dias vai ser rompido da sua vida. Sabe de uma coisa, queridos? Ouça pelo Espírito aqui. Algumas pessoas estão aqui, queridos, e já servem ao Senhor há um tempo. E você pensou, sabe, na sua vida você até pensou: não, eu vou ser mais um crente na igreja. Mas Deus não quer mais um crente na igreja. Todo crente, Deus quer todo crente com intimidade com o Espírito Santo. Deus quer todo crente fervoroso. Deus quer todo crente ouvindo a voz do Espírito Santo. No seu trabalho você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Vai entrar alguém lá e você vai dizer: o Espírito me falou ao seu respeito. Aleluia! Alguém vai chegar com uma oportunidade de negócio e você vai dizer: não, eu não vou fechar. E a pessoa: por que não? Está tão bom, você vai ter tanto lucro. Não, porque o Espírito Santo me disse que eu não fechasse. Eu até gostaria, mas ele disse que eu não fechasse esse negócio. Outros, quando a pessoa entrar, você vai dizer: olha, vai logo direto ao assunto, eu vou fechar um negócio. Não é nem pelo que você está dizendo, é porque o Espírito já me deu o testemunho que eu devo fazer esse negócio. Eu não quero nem perder tempo conversando muito com você. Aleluia! Eu estou falando de coisas naturais, queridos, mas também tem coisas espirituais. Deus vai te levar a lugares, a pessoas. Você vai falar aos corações de pessoas. Deus vai abrir corações que estavam fechados para os seus filhos levarem a semente da palavra, a semente que vai trazer vida. Aleluia! Deus vai colocar pessoas aqui em mansões, morar em mansões, só para você ter uma entrada em lugares inacessíveis. E quando você estiver lá, você vai ter uma voz. E quando você usar a sua voz, vai ser uma voz inspirada pelo Espírito. Aleluia! Escute isso, queridos. Escute isso. Eu não estou falando de mim mesmo. Pessoas aqui vão ser colocadas em lugares só porque Deus quer uma voz nesse lugar. Quando você chegar lá, não pense: ah, eu cheguei porque eu sou bom, eu cheguei porque eu sou melhor. Não, você vai chegar porque Deus quer uma voz. Você só vai estar naquele lugar porque Deus precisa de uma voz que sabe ouvir a voz do Espírito. Não se cale diante das oportunidades, porque quem te colocou lá é quem vai te sustentar lá ou em qualquer outro lugar. Aleluia! Vivemos em um tempo, queridos, onde o Espírito Santo está disponível. Tem gente que pensa que o comunismo ou qualquer outro ismo dessa vida é um impedimento ao Evangelho. E não é. Ei, não é. Só existe um impedimento ao crescimento do Evangelho. São os próprios cristãos não conhecerem a voz do Espírito. Mas a partir do momento que os cristãos conhecerem a voz do Espírito Santo, aleluia, Deus pode converter o coração de qualquer pessoa. Deus pode abrir qualquer porta. Deus pode fazer você entrar em qualquer lugar. Aleluia, Deus pode salvar qualquer pessoa. E Deus quer salvar todos. Não cria barreiras. Não cria barreiras, não cria rótulos. Não bote um rótulo em ninguém. Aleluia, diga, faça assim, ó, na sua testa, assim, ó. Não bote um rótulo em ninguém. Não rotule pessoas. O único rótulo que você vai botar em pessoas é: Deus ama.
Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama. Ei, Deus ama, Deus ama, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer no céu, Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer colocar um coração novo. Aleluia! Esse deve ser o nosso coração. E isso vai acontecer, queridos, com uma velocidade maior. Vai ser maior, sabe? Você vai perceber coisas mudando pelo Espírito de Deus, pela paz de Deus. Vai ser diferente, queridos, porque é uma estação nova. Aleluia. Eu não vou me alongar mais. Você pode sentar um pouco, queridos. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. Não desligue essa chave. Não mude de canal. Não desligue essa chave. Mantenha-se conectado. Isso vai afetar a sua família, a sua história, o seu endereço, o seu contra-cheque, a sua saúde, a sua paz. Aleluia, a sua eternidade e a de muitos. O Senhor é maravilhoso. Eu não sei como parar. A Aurélia sabe, se ela chegar aqui ela me para. Mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra e você deseja ter um relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Você já crê em Jesus, mas você nunca fez uma aliança com Jesus publicamente, nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele disse: aquele que me confessar como seu Senhor diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. O seu nome estará escrito no livro da vida. Ele disse: venha a mim e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus, pelos de toda a humanidade. Não havia nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém sequer que pudesse se apresentar justo diante de Deus. Mas Jesus veio, tomou o nosso lugar de injustiça, morreu a nossa morte para nos dar de graça a salvação. A única coisa que nós precisamos é entregar para Ele a nossa vida. A nossa eternidade agora é dele e Ele vai transformar. E se você está aqui hoje e você quer receber a Jesus como o Senhor da sua vida, para se tornar um discípulo de Cristo e segui-lo por toda a sua vida, levante a sua mão aonde você está. Alguém hoje quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Só faz um sinal com a sua mão, eu gostaria de te ver. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai transformar a sua vida. Eu não posso fazer isso por você, mas Ele pode. Mas você precisa dar um passo de fé e de confiança, confiar em Deus para dar esse passo. Aleluia. Não é para ser membro dessa igreja, é para ser membro do corpo de Cristo. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que precisam tomar essa decisão. Aleluia. E eu vou te perguntar hoje pela última vez, se você está aqui e quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida publicamente, só levanta a sua mão, eu quero te ver e orar pela sua vida. Alguém hoje? Amém, eu não vou insistir, mas eu gostaria de orar por pessoas que possam estar com alguma dor ou enfermidade. Alguém aqui com alguma dor ou enfermidade hoje gostaria de receber oração? Pode ficar de pé no seu lugar. Tem uma jovem aqui, um jovem ali atrás. Se você está perto dessas pessoas, estenda as suas mãos nas direções delas. Pai, nesse momento, Senhor, eu uno a minha fé com uma dessas pessoas e declaro em nome de Jesus cura brotando nos seus corpos físicos. Eu declaro em nome de Jesus elas saradas, curadas do topo da cabeça à planta dos seus pés, sejam completamente restaurados. Recebam unção de cura sobre as suas vidas agora, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Está feito. Pode sentar, queridos. Alguém hoje gostaria de receber o batismo no Espírito Santo? Se você quer receber o batismo no Espírito Santo com evidência bíblica, falar em outras línguas está disponível para todo aquele que crê. É um revestimento de poder. Alguém deseja receber?
Só faz o sinal com a sua mão. É muito importante. Se você já é um cristão, receba esse presente. Você vai ser transformado. Existem duas transformações na vida de uma pessoa. Quando ela recebe Jesus, é a primeira. E a segunda é quando ela é batizada no Espírito Santo. São duas transformações maravilhosas. Alguém vai querer hoje o batismo do Espírito Santo? Essa jovem ali, pode vir, queridas. Mais alguém quer o batismo com o Espírito Santo hoje? Está disponível. Temos aqui, pode seguir nossas conselheiras. Sabe, elas vão acompanhar vocês, mas quem vai batizar você é Jesus. Jesus é quem batiza, amém? Declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo. Jesus batizando essa jovem no Espírito Santo hoje. Em nome de Jesus, amém. Pode seguir. Glória a Deus, queridos. Quantos estão animados? Quantos estão animados? Amém. Pensei que vocês estavam desanimados. Aleluia, glória a Deus. Foi forte, Brasil. Graças a paz, igreja. Um tempo de acréscimo, de avanço dos carismas do Espírito Santo derramando desse lugar sobre as nossas vidas, amém? Presentes divinos, inesperados, caindo aí sobre os nossos corações. Aleluia. Então, queridos, chegamos em mais um momento do culto, que nós praticamos adoração também. Antes de anunciar os dízimos e as ofertas, eu gostaria também de perguntar quem aniversariou esse mês, quem completou o ano. Levanta a mão assim. Sejam abençoados, com muitos anos de vida, com paz, com o shalom de Deus, com as virtudes do Espírito Santo, e que você viva a vida que Deus planejou para você, a vida abundante, amém? Então nós vamos agora partir para 2 de Coríntios, no capítulo 9. Vamos abrir, vamos até lá. Eu gostaria de pedir água, por gentileza. Pode. Diz assim, 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz com que nós se dê graças a Deus. Amém. Amém, queridos. O pastor Jacques deixou uma atmosfera poderosa aqui. Está difícil até administrar aqui agora os dízimos e as ofertas. É como se o Espírito quisesse se mover, mas nós vamos seguir o protocolo. Deus está aqui, querido. Amém. Meu amado, esse texto lido aqui fala coisas maravilhosas sobre semear e sobre colheita. Tudo que o homem semeará, certamente disto ele colherá. E aqui está falando que nós ceifaremos com fartura e com abundância, se nós colocarmos os nossos corações nos princípios daquilo que Deus fala. Aqui a carta em 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está falando coisas poderosas, sementeira e colheita. E é sobre isso mesmo que nós estamos tratando nessa noite, que você possa ser praticante, que você possa considerar aquilo que Deus está falando, a sua palavra. Nós sabemos que fé também vem porque nós ouvimos aquilo que Deus diz, e o que Deus está dizendo nessa noite é que você vai ceifar com abundância, amém? Vai colher com abundância, amém? Sabe, creia nisso, querido. Isso aqui é muito de Deus, é verdade absoluta.
E a palavra diz no versículo 11 do capítulo 9 que você vai enriquecer em tudo, gente. Sabe, essa coisa de enriquecimento, isso vem muito de Deus também. Sabe, algumas pessoas, por não ter algum conhecimento acerca das Escrituras, elas rejeitam essas palavras. Mas isso aqui é o que Deus está dizendo, enriquecendo em tudo, para a boa e toda generosidade, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Sabe, essa palavra se cumprindo na sua vida, isso vai tributar graças a Deus. Quem é que não quer tributar graças a Deus? Eu quero. Amém? O meu coração, onde está o meu bom tesouro, que é na palavra de Deus, vai se fartar com isso, no nome de Jesus. Você também, a tua vida também. Amém, queridos? Então temos uns envelopes aqui disponíveis, aí na cadeira, na parte de trás, é um verdinho ou azul claro, ou um vinho, ou um vermelhinho diferente aí. Vai ser o vermelho de dízimos e ofertas, e o azulzinho ou o verdinho escuro vai ser ofertas. Amém? Se você não congrega nessa igreja, você pode preparar uma oferta com alegria, não com tristeza, mas o dízimo você coloca na igreja que você é alimentado por fidelidade a Deus. Amém? E nós fazemos isso, preparamos essa boa estrutura e colocamos aqui no gasofilaço. Não devolvemos desse bolsinho que tem aí atrás. Ok? E você que está nos assistindo também, você também que continua aqui, pode também fazer essa atitude por intermédio dos canais digitais, as contas digitais, Pix, Banco do Brasil aqui está exposto, Banco do Bradesco, QR Code, você pode fazer isso também como uma forma de adoração, com alegria para o Senhor, amém? Então nós vamos, Giane é a minha secretária, minha secretária querida, Costelinha, quem vai fazer isso por mim. Ela sempre me auxilia nisso, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer com alegria? Prepara aí, aleluia, Giane vai fazer a nossa confissão também. Nós cremos que vida está na língua, aquele que confessa, que crê o que está confessando, recebe. Provérbio 18, 21, né? Aleluia. Diga, este mês é um mês de contas pagas, necessidades supridas, e recursos sobrando, nas minhas finanças e nas finanças dessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Amém. Senhor. Amém. Aleluia. Então vamos dar o início. Bora a banda aí. Vamos com festa. Deus vai fazer Aleluia. Uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Aleluia. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Aleluia! Deus vai fazer Cadê o povo do uma fogo? coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passa dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Tem surpresa, menino, por esses dias. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, O quê? mas pra Deus é nada. Aleluia. Amém, queridos? Vamos fazer a oração agora. Pai, eu te rendo graça, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por esse tempo, pela sua palavra, Pai, pela generosidade depositada na tua casa. Declaramos que vai se multiplicar 30, 60 e a 100 por um, meu Deus, para projetos divinos, Pai, para o teu agrado, meu Deus, para receber os filhos de Deus, para que a gente avance, meu Deus, dentro dos teus propósitos, dos teus projetos, guiado pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, os seus trabalhos, todos os seus projetos. Assim seja, Pai. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Pode sentar a igreja. Temos alguns avisos ainda aqui. Então vamos lá para os avisos. Olá pessoal, graça e paz. Neste mês de setembro, a Igreja Verbo da Vida em Mossoró está com a programação um pouquinho diferente. Nas terças e quintas, ao invés das pessoas virem até nós estamos indo até elas através de algumas ações evangelísticas. Confira aí algumas imagens. Informado sobre locais e horários,
Acompanhe aí comigo a programação desta semana. Nesta terça, dia 10, nós estaremos lá no Memorial da Resistência e a concentração será por lá mesmo. Já na quinta, dia 12, a nossa ação acontecerá aqui pertinho, nos semáforos da Presidente Dutra, e a concentração aqui mesmo na nossa igreja. No sábado, dia 14, a nossa ação acontecerá lá na Praça do Pax. Ah, e vale ressaltar que no domingo os nossos cultos continuam normalmente. Os nossos avisos estão chegando ao fim, mas eu quero convocar você a cumprir o livro do Senhor, que é um mandamento da palavra. Eu, por exemplo, já estou com a roupa de ir. A gente se encontra lá. Eita glória, olha que maravilha. Pastor Ricardo, gente. Pastor lá na igreja Verbo da Vida em Fortaleza, né, Aldeota. Um homem poderoso, professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, amigo nosso, irmão nosso. Bom, nova matéria aberta aí do dia 9/9, evangelismo, segundas, quartas e sextas, às 19h45, com o professor Ricardo, aí Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? Escola poderosa, mudou realmente, de fato, a vida de muitos, a minha, da minha família. Escola poderosa, então vamos honrar o pastor Ricardo, vamos estar presente, né? Acredito que ele já chega amanhã, né, irmã Shirley? Uau! Tempo de poder, amém? Deixa eu ver se temos mais algum aviso. Aleluia. Gente, temos também os GDs, que acontecem aí todos os segundos e quartos sábados de todo mês. Gente, projeto poderoso, eu estou apaixonado pelo GD. Essa semana eu sabia que não ia ter o GD, já liguei para a Daíse, que é a casa lá da nossa anfitriã, né, Jeane? Eu disse, Daíse, eu estou logo desejando um bom final de semana, estou com uma saudade desse GD, manda um abraço para o pastor William, já profetizando sobre a vida do esposo dela. Ela disse, amém, pastor, vai dar tudo certo. Eu digo, vai sim, já deu. E lá nós podemos ministrar a palavra de Deus, tem pessoas que estão nos visitando, tem pessoas que estão recebendo cura, oração para receber cura, libertação, sabe, gente, de coisas ruins, por intermédio de nossa oração. Nós sabemos que a oração do povo de Deus junto, ela tem um efeito poderoso, amém? E nós estamos lá, nos GDs, assim como outros irmãos, e se você tem interesse em participar de algum GD, sabe, procura lá a secretaria, porque existe nos bairros aqui de Mossoró, temos GD no Ninho, temos GD o nosso na Abolição, e o pessoal lá da secretaria vai informar as localidades dos GDs e você pode participar também. E se desejar algum GD também, só é se identificar, não é assim, pastor Jacques? Lá coloca o seu nome, diz que quer um GD, um projeto como esse, e a gente vai trabalhar para providenciar que com tudo aconteça na sua casa, amém? Então acredito que estamos finalizando o nosso culto. Vamos ficar de pé, gente. Eu gostaria de agradecer a todos os visitantes, né? Sejam bem-vindos, vocês que estão nos visitando pela primeira vez. E a todos que estão aqui, gente, vão em paz, sejam praticantes dessa palavra, abençoados com todas essas virtudes, e vão em paz e não saiam daqui sem falar pelo menos com 3 pessoas ou 5. No nome de Jesus está finalizado. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar.